Pessoal, na aula 4, vamos falar um pouquinho de ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso tem dado muita dor de cabeça para aluno entender bem esse mecanismo de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão a gente chama de PF. Então, isso na verdade, o que seria o ponto de fusão? Seria a temperatura constante na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então aqui é uma temperatura que fica geralmente o que? Constante. Não tem variação. Já o ponto de ebulição é a temperatura constante na qual ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa temperatura também ela tem que ser constante. Ok? Então o ponto de fusão e o ponto de ebulição são pontos específicos de temperatura constante e é uma característica das substâncias químicas. Cada substância química tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Eu vou dar um exemplozinho aqui para o aluno. O aluno às vezes erra isso daqui, mas é uma coisa simples, não tem como ele errar depois dessas dicasinhas. Eu vou dar um exemplozinho aqui. Eu tenho aqui uma substância que é o hidrogênio. O hidrogêniozinho, ele tem o ponto de fusão em graus Celsius de menos 259,2 graus Celsius. E tem aí o ponto de ebulição em graus Celsius de menos 252,8. Se você for observar, a menos 259,2 graus Celsius, a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. Quando chegar em menos 252,8, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Se você for observar, acima dessa temperatura, acima de menos 252,8, a substância está no estado gasoso. Entre a temperatura menos 252,8 e menos 259,2, ela está no estado líquido. E abaixo dessa temperatura, ela está no estado sólido. Então, cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição definido e fixo. Então, o aluno tem que entender que o que eu preciso saber é o intervalo. Então, nos problemas, geralmente, ele diz a seguinte situação. Vou dar um exemplozinho aqui para a gente trabalhar. Ele me diz, por exemplo, ele quer saber qual o estado, por exemplo, físico do mercúrio a 100 graus Celsius. Aí ele pergunta qual é o estado físico do mercúrio a 100 graus Celsius. Aí ele me dá a informação. Ele me diz que o ponto de fusão em graus Celsius do mercúrio é menos 38,8 e me diz que o ponto de ebulição do mercúrio é de 356,6. Então ele me dá aqui um esqueminha prático mostrando aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição do mercúrio. Aí ele quer saber, por exemplo, qual é o estado físico. Qual é o estado físico? Ele quer saber se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Como é que eu faço? O que é ponto de fusão? É a passagem do sólido para o estado líquido. O que é ponto de ebulição? A passagem do líquido para o estado gasoso. E qual é a temperatura que ele quer saber? A 100 graus Celsius. Então, qual seria o procedimento para resolver um problema desse? O estado físico é simples. 100 graus Celsius está abaixo de menos 38,8, está entre menos 38,8 e 356,6 ou está acima. Se você for observar, 100 graus Celsius está entre eles. 100 está no intervalo dos dois, do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Se está no intervalo, qual é o estado físico? Líquido. Se ele quisesse saber, qual é o estado físico a 400? 400 está acima de 356, então acima é gasoso. Eu queria saber
Menos 72, menos 72 é abaixo, então consequentemente é menor, vai estar no estado sólido. Então basta apenas fazer o intervalo e acrescentar. Então fica essa dica muito importante e cuidado, viu? Porque ponto de fusão e ponto de ebulição cai bastante no vestibular e o aluno tem errado bastante isso, entendeu? Fica mais essa dicasinha aí para que vocês aí tenham em mente aí esse conteúdo, que não é um conteúdo difícil, conteúdo fácil, dá para se trabalhar tranquilamente aí na sala de aula, ok? Tranquilo, pessoal? Mas essa dica aí